Salve, meu querido, minha querida, tranquilidade, tudo bem com você? Olha só, exercícios de lentes esféricas. Tá querendo fazer? Tá precisando fazer? Precisa treinar? Então você tá no lugar certo. Vem comigo, depois da vinheta. Veja só, nós trabalhamos anteriormente com lentes esféricas falando sobre formação de imagens. Vimos dois raios que são necessários para que as imagens sejam formadas. Um raio que está representado de verde e um que está representado de vermelho. O verde, para vocês, eu não sei por que ele nunca aparece verde. Vocês devem estar vendo isso daí preto. Mas acreditem em mim, é verde, gente. Mas enfim, o raio de verde, que é preto para vocês, ele sai reto, paralelo ao eixo, né? Sai da ponta da imagem, sai da ponta do objeto, paralelo ao eixo, e refrata, ou seja, atravessa a lente, passando em cima do foco, assim, milimetricamente em cima do foco. Já o raio vermelho, ele também sai do mesmo lugar da cabeça do objeto e vem em direção ao centro óptico da lente, atravessando sem sofrer desvio e continuando. No local onde eles se cruzam é formada a imagem. Isso nós fizemos para o objeto colocado em várias posições, N posições. Agora, a gente vai fazer um estudo que não é mais um estudo gráfico. Nós já fizemos um estudo gráfico, olha, veja bem que legal. Nós fizemos aqui um estudo gráfico e vimos como se comporta o objeto, a imagem do objeto em diferentes posições de objeto. Tá aqui, ó. O objeto colocado antes do ante principal, a imagem é formada entre o foco e o ante principal. O objeto colocado em cima do ante principal, a imagem também é formada sobre o ante principal do outro lado. O objeto colocado na frente do ante principal, a imagem chega para frente do ante principal, também afasta-se da lente lá no outro lado. E o objeto colocado em cima do foco, tcharam, não formou imagem. E eu deixo o desafio para vocês fazerem o objeto colocado entre o foco e a lente, como é que vai se tornar a imagem desse objeto. E depois nós fazemos para tirar as dúvidas, para conferir. Esse foi o estudo gráfico. Agora nós vamos fazer um estudo analítico. Como é que seria esse estudo analítico? Trabalhando as equaçõezinhas para descobrir. Vamos lá, observa aqui, ó. Um objeto de 20 centímetros de altura foi colocado a 90 centímetros de uma lente convergente de distância focal igual a 30 centímetros. Determine a posição da imagem e a classifique. O que nós vamos fazer? Primeiro vamos determinar a posição da imagem para todos os exercícios que tem aí, para a gente comparar com as imagens lá do gráfico. Depois a gente volta classificando tudo. Talvez não dê para fazer tudo nessa aula, não tem importância, a gente vai fazendo aos poucos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos anotar os dados disso daqui, que vão ser interessantes para nós. Então, vou colocar de azul os dados aqui, ó. Um objeto de 20 centímetros de altura, então a altura do objeto é de 20 centímetros, ó. Foi colocado a 90 centímetros de distância da lente, então a posição do objeto é de 90 centímetros, né? E essa lente tem uma distância focal de 30 centímetros. Bom, se a distância focal da lente é 30 centímetros, o ante principal da lente sempre será o dobro da distância focal, que vai dar 60 centímetros. O que nós queremos saber aqui, a rigor, por início, é o pelinha. Qual a posição do pelinha? Certo? Bem, vamos calcular então. Vamos calcular. Primeiro vamos separar isso aqui para botar um mínimo de ordem nesse negócio aqui, porque pelo amor de Deus, né, velho? A gente tem que ter uma organizaçãozinha aqui. Então vamos lá, ó, vou separar até aqui. O que nós vamos utilizar? A equação de Gauss, né? A equação de Gauss, ela diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais
1 sobre P'. F é a distância focal, P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem. Como eu quero o P', eu vou pegar 1 sobre P, que está positivo, e jogar para o lado do 1 sobre F, e ele vai negativo. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre P' é igual. Deixa eu melhorar esse igual aqui, né? O 1 sobre F, que já está do lado de lá, continua, e menos 1 sobre P. Agora, a gente pode utilizar sempre esse daqui, ó. Sempre a gente pode utilizar essa expressão aqui assim, ó, já que ela nos dá o P', tá? Ela veio da fórmula da equação de Gauss e a gente chegou nessa daqui e pode usá-la sempre que precisar. Esqueci, eu lembrei da equação de Gauss, eu não quero ficar lembrando dessa aí também. Não tem problema, você usa a equação de Gauss e substitui nela, tá? Então, vamos lá. 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. O F vale 30 centímetros. Então, vou botar só o número aqui. Menos 1 sobre P. O P vale aqui, nesse caso, 90. Então, vai ficar 1 sobre 90. Nosso bom e velho truquezinho, eu vou fazer 30 virar 90. Mas como é que eu faço isso? Eu multiplico por 3. Mas aí, nesse caso, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, nós teremos 1 sobre P' do lado de cá. Aqui vai ficar igual, né? 3 vezes 30, 90. Então, vou deixar aqui 90. E 3 vezes 1 lá em cima vai dar 3. Continua o menos 1 do 90. 1 sobre P' é igual a 3 menos 1. 2 sobre 90. Tá vendo só ali? E agora você pode inverter, ou seja, 1 sobre P' vira P' sobre 1 e 2 sobre 90 vira 90 sobre 2. 90 sobre 2 vai dar 45, então P' é igual a 45 centímetros. Achamos o valor do P', 45 centímetros. Então, deixa eu apagar aquilo ali e escrever aqui. P' é igual a 45 centímetros. Beleza? Bora fazer uma análise? Vamos colocar aqui a nossa reguinha aqui primeiro, para a gente separar aqui. E vamos fazer uma análise aqui. Olha só. Se o foco é 30 centímetros e o antiprincipal é 60, o P' deu 45, então o P' vai ficar entre o foco e o antiprincipal. E o objeto está 90 centímetros. Ou seja, vamos lá. O objeto está atrás do antiprincipal. O antiprincipal é 60. O objeto está... O antiprincipal é 60. O objeto está 90. Está depois dele. Está depois dele. Aqui, ó. Depois dele. Lá depois. Né? Está longe da lente. 30 centímetros atrás do antiprincipal. E a imagem? Ficou entre o foco e o antiprincipal. Vamos ver se bate com a descrição da nossa imagem lá. Vamos ver aqui. Ó. Esse aqui é o caso, ó. Aqui está o antiprincipal, suponhamos, olha aí o antiprincipal, suponhamos 60 centímetros, o foco 30, a imagem 90, tá depois do antiprincipal, o objeto 90, tá depois do antiprincipal, correto? Olha a imagem onde é que está, entre o antiprincipal e o foco, 30, 45, 60. Então bateu esses dois aqui, certo? Tanto geometricamente, traçando os gráficos, né, ou graficamente, fazendo o desenho, né, quando o objeto está à esquerda do antiprincipal, a imagem fica entre o antiprincipal e o foco, quanto analiticamente funcionou também, porque quando o objeto está à esquerda do antiprincipal, olha aqui, 90 centímetros, o antiprincipal é 60, ele está à esquerda, o objeto está aí e a imagem está entre o antiprincipal e o foco, que é entre 60 e 30, está 45. Ok? Beleza? Vamos agora
colocar o objeto a 60 centímetros da mesma lente. Então, vamos copiar os dados aqui e vamos tentar nos surpreendermos com isso daqui. Ó. O objeto é 20 centímetros de altura. Está aqui, ó, 20 centímetros de altura. Colocar diante de uma lente convergente, a distância focal dela é de 30 centímetros. Nesse caso, de novo, o antiprincipal é 60 centímetros. É a mesma lente, né? Agora a única coisa que vai mudar é a posição do objeto, que vai ser 60 centímetros. Mesmo valor do antiprincipal, então ele vai ficar em cima do antiprincipal. Bom, queremos saber agora o que vai acontecer com o pelinha. O que vai acontecer com esse pelinha, hein? Vamos descobrir esse negócio. A gente vai tentar descobrir e depois comparar com o nosso desenho, né? Comparar com o desenho. De novo, a gente tem que 1 sobre F é igual 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Isolando o pelinha, vai ficar 1 sobre pelinha é igual 1 sobre F menos 1 sobre P. Então, 1 sobre pelinha é igual 1 sobre F menos 1 sobre P. Né? O P é 60. De novo, agora eu posso fazer o 30 virar 60. Dá para fazer de boa, né? É só multiplicar por 2. Mas aí eu tenho que multiplicar em cima também. É esse o preço. A regra é essa. 1 sobre pelinha é igual 2 vezes 1. Vou colocar já aqui, ó. 60 vai ficar aqui embaixo. 2 vezes 1, 2, menos 1. Então, 1 sobre o pelinha é igual 2 menos 1, vai dar 1. 1 sobre 60. Vamos separar aqui bonitinho. E vamos inverter. 1 sobre pelinha, se eu inverter, vai ficar pelinha sobre 1. Não vou nem escrever. 1 sobre 60, se eu inverter, vai ficar 60 sobre 1. Também não preciso escrever o 1. Oh, garoto, 60 centímetros. O que significa isso? Se o pelinha é 60 centímetros, olha o que mais é 60 centímetros aqui. Ó. Pelinha, 60 centímetros. O P, que é a posição do objeto, 60 centímetros. E o A, que é o antiprincipal, 60 centímetros. Peraí, então quer dizer que o objeto está colocado em cima do antiprincipal e a imagem do objeto também é colocada sobre o antiprincipal do outro lado? Vamos conferir? Vamos ver se esse negócio está batendo com isso aqui. É muita coincidência, será? Olha isso. O objeto colocado em cima do antiprincipal, está o Li aqui em cima do antiprincipal, os dois raios, né, ficou da maneira que a gente fez, e aqui a imagem em cima onde é que ela se cruza, o raio se cruza, os raios se cruzam, em cima do antiprincipal da imagem. Olha só que doido, que massa. Tá batendo certinho, tá batendo beleza, perfeito, 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 perfeito. Show de bola, tá? Vamos ver agora os próximos, se vão bater também? Vamos ver, né? Agora, a gente vai colocar o objeto, olha aí, ó. A gente vai colocar o objeto agora entre o antiprincipal e o foco. Vamos ver o que vai dar, hein? Vamos ver nessa daqui. Azul, a gente coloca os dados. De novo, o objeto tem 20 centímetros. A gente vai usar a altura do objeto nas próximas coisas, tá? Por isso que eu já vou deixar pronto aqui já. 20 centímetros. O foco, né, a distância focal é de 30 centímetros. Aí, o antiprincipal, né, a gente traz ele para cá, 60 centímetros, tá? O antiprincipal 60 centímetros. E a posição do objeto, nesse caso aqui, ó, a posição do objeto é a quanto? 45 centímetros, tá aqui, ó. 45 centímetros. E a gente quer saber a posição da imagem. Então é o pelinha que nós queremos saber.
Vamos fazer aquela separaçãozinha federal que a gente sempre faz aqui. Vamos colocar a nossa equaçãozinha, né? Ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos isolar o P'. 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. E agora a gente substitui os valores, né? 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. 45, que não é aproximado não, aqui é igual, tá? Bom, Alex, você estava usando aquele truquezinho seu para não precisar tirar o MMC, para ganhar tempo. E agora, velho? Pô, agora a gente consegue também, sabe o quê? O 30 e o 45 pode se tornar 90, né? Pode se tornar outro, se não pode ser 80, mas o 90 ele é o mínimo, é o menor que a gente pode fazer os dois se tornarem. Então a gente pega o 30 e multiplica por 3 para ele se tornar 90. Porém, tem que fazer isso em cima também. E o 45 a gente multiplica por 2 para ele se tornar 90. Mas não se esqueça de fazer em cima também. Então, 1 sobre P' é igual. Olha, vai ficar 90 aqui embaixo já, né? Vamos lá, 3 vezes 30, 90 e 2 vezes 45, 90. Agora, 3 vezes 1 lá em cima vai dar 3, menos 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 1 sobre P' vai ficar 3 menos 2, 1. E aqui embaixo, 90. Então, vamos colocar aqui assim, aquela separaçãozinha marota que a gente faz, mas é de vermelho. Quando a gente inverte, 1 sobre P' vai virar P' sobre 1. Não precisa escrever o 1. 1 sobre 90 vai virar 90 sobre 1. Então deu 90 centímetros. Esse P', a posição que a imagem será formada, 90 centímetros de distância da lente, cara. Bom, P', 90 centímetros. Ó, 90 centímetros. Então o que significa isso? Significa que quando o objeto está entre o foco e o anteprincipal, a imagem se forma lá longe, chega mais para longe. Vamos verificar se isso é verdade? Bora verificar essa bodega aqui, ó. Só arrastar para o lado que já está aqui, ó. Aqui, ó. O objeto foi colocado entre o anteprincipal e o foco. Ó, o P, né? Ó, 60 centímetros é o anteprincipal, o P 45 e o F 30. Então aqui está onde deveria estar. Aqui está onde a gente está colocando aqui, beleza. Olha onde que a imagem está sendo formada, velho. Passou o foco, passou o anteprincipal, depois dele. Tipo, 30, 60, 90. Então, bateu certinho com a 90, com a previsão que a gente tinha aqui, ó. 90 centímetros. Certo? Agora vamos ver o que acontece quando a gente coloca o objeto exatamente em cima do foco. Vamos ver? Vamos lá. Veja só. O objeto tem 20 centímetros de altura. Ó, 20 centímetros de altura. E foi colocada a 30 centímetros, então a posição. Vou colocar logo aqui, a distância focal é 30 centímetros. Nesse caso, o anteprincipal é 60 centímetros. E a posição do objeto foi 30 centímetros, ou seja, ele está em cima do foco. E a gente quer saber agora o P'. P' que a gente quer saber. Tá? Então tá aqui, você pode pausar e fazer antes de mim, depois conferir, já dá para fazer, dá para rolar isso aí, né? Tá de boa isso aí, né? De novo, a gente vai usar a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos isolar o P', então 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. E agora a gente substitui, né, os valores, substitui. Então vai ficar 1 sobre 30 menos 1 sobre 30. Olha só, 1 sobre 30.
Bem, aqui vai ficar então, ó, 1 sobre P' é igual. Os já estão iguais, né? Ó, 30. Então você conserva aqui assim, 30, e bota 1 menos 1, que vai dar 0. Olha o que tá dando aqui, meu pai. Você já percebeu o problema? Já começou a cantar a musiquinha do Dragon Ball? Posso pressentir o perigo e o caos. Já tá começando já a entrar aqui, já o caos já tá aparecendo aqui, ó. Daqui a pouco aparece o Yantia também, aparece o Kuririn, porque o caos já está instalado. Vamos ver aqui? Ó, inverte agora a parada. 1 sobre P' vai ficar P' sobre 1. 0 sobre 30 vai ficar 30 sobre 0. Ah, dá pra cortar o 0 com 0 e só bater. Pelo amor de Deus, não fala isso. Não fala isso, meu filho, minha filha. Não corta o 0 com 0 e sobe o 3 não, porque, meu Deus, aí o universo acaba. Não faz isso. Não faz isso. O que vai acontecer aqui? Olha o problema. Não sei se vocês viram o problema aqui. Não sei se você está conseguindo enxergar o problema aí. O caos. Cadê o caos? Traz o caos. Olha o caos aqui. Olha, se eu pego 30 e divido por 3, eu tenho que achar um valor aqui, tal que, quando eu pegar esse valor, multiplicar por 3, vai ter que dar 30. Né? Então, que valor é esse? Eu vou colocar até aqui, deixar o x aqui, ó. Que valor é esse? Esse valor aqui vai ser 10, porque 10 vezes 3 vai dar 30. 10 vezes 3 vai dar 30, beleza? Agora, olha o problema da gente fazer isso aqui, dividindo por 0. Vai dar um número, tal que, quando eu pegar esse número, multiplicar por 0, vai ter que dar 30. Tem que dar 30. Mas qualquer número que eu multiplicar por 0 vai dar sempre 0. Aí eu arranco 3 fora aqui, ó. Aí dá sempre 0. Sempre, sempre, sempre. Então não tem como eu dividir um número por 0. Mas tem como eu pensar o seguinte: se eu dividir um número por um valor muito pequeno, por exemplo, aqui, ó, eu pego o 1. Se eu dividir por 10, vai dar 0,1. Mas, se eu dividir por 1, vai dar 1. Então, aumentou de 0,1 para 1. Se eu dividir por 0,1, vai dar 10. Se eu dividir 1 por 0,01, vai dar 100. Se eu dividir por 0,001, isso vai dar 1000. E se eu não estou dividindo por 0, mas eu estou dividindo por valores cada vez menores, e o valor do número está cada vez aumentando mais. Então isso quer dizer, vou jogar para o outro lado lá agora, tá? Onde a gente estava, que se eu dividir 30 por um valor x, mas esse valor x, ele se aproximar de 0, o resultado disso daqui vai se aproximar do maior valor possível, que é infinito. Então, podemos dizer que 30 dividido por 0 não vai ser possível. Mas eu posso fazer o seguinte, olha só, P' é igual. Eu vou dividir, vou calcular até o limite que eu conseguir, ou seja, vou diminuir os números aqui, ó. Eu não posso chegar a 0, mas eu posso chegar num limitezinho bem perto de 0. De 30 dividido por um número x. E esse número x aqui, olha, esse número x aqui, eu vou fazer ele tender a 0. Ele nunca vai ser 0. Nunca. Mas eu vou diminuir para ver o que acontece. Eu já vi o que acontece aqui, o número vai aumentando. E aí eu falo que isso aqui tende ao infinito. Então eu posso pular essa etapa aqui. Como é que eu falo isso? Eu falo assim, ó, o limite de 30 sobre x, quando x tende a 0, é infinito. O que significa isso? Significa que se eu pegar o 30 e dividir por números cada vez menores na direção do 0, o resultado vai dar cada vez maior na direção de infinito.
Aí eu posso pular essa falação toda e dizer que dá infinito. Só que eu tenho que saber que não é um número que foi calculado e encontrado e tal, sabe? Tem que saber que é um número aproximado, assim, não é um número, é um símbolo de algo que é grande demais. Nesse caso, π é uma distância. Infinito quer dizer que essa distância nunca será alcançada. Isso quer dizer que essa imagem nunca será alcançada. A imagem formada no infinito só tem uma pessoa que poderá ver essa imagem. Ele. Depois mais ninguém. Mais ninguém. Então essa imagem não será vista. Alex, mas como é que é a imagem que não é vista? Pô, vamos ver? Vamos ver aqui. Olha o que aconteceu quando a gente colocou o objeto em cima do foco. Os raios que refrataram e saíram da lente do outro lado saíram paralelos, ou seja, eles não vão se cruzar nunca. Never, never. Tem never say never? Não. Agora, now say never. Pode falar agora, never. Nunca vão se cruzar. Ou, como a matemática diz, eles vão se cruzar lá no infinito. Segundo os engenheiros da Havaí, Belém do Pará é infinito, né? Longe, 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 aqui do lado. É Belém do Pará. A música parabólica. Procura lá a música parabólica, Engenheiros do Havaí. Mas, matematicamente, eles vão se cruzar no infinito. E para nós, fisicamente, nós podemos falar três coisas. Não forma imagem, está valendo. A imagem se forma no infinito, está valendo. E forma uma imagem imprópria, está valendo. As três coisas significam a mesma coisa em termos práticos. Tá bom? Tranquilidade. Tudo certo? Mesmo? Então, vamos recapitular aqui agora. Vamos fechar esse aqui, diminuir, né? Fechar assim que eu falo é diminuir. E vamos ver. Graficamente, nós colocamos um objeto antes, né, à esquerda do ante principal, numa distância maior do que o ante principal, e a imagem formou entre o foco e o ante principal. Analiticamente fizemos a mesma coisa e tivemos a mesma formação de imagem, o mesmo tipo de imagem, né? Vamos puxar mais aqui para cá um pouquinho para você conseguir ver um pouco melhor. E vou trazer aqui para centralizar um pouco mais também. Agora, depois nós pegamos o objeto, chegamos para frente, colocamos em cima do ante principal e a imagem foi formada exatamente em cima do ante principal. Fizemos isso analiticamente e também deu o mesmo valor do P' e do P e o ante principal. Depois, nós pegamos, colocamos o objeto entre o ante principal e o foco e a imagem formou depois do ante principal, afastou mais ainda. E agora a gente fez isso analiticamente e vimos que realmente ela se forma depois do ante principal, como havíamos previsto nas imagens. E depois nós colocamos uma imagem para ser um objeto para formar a imagem em cima do foco. E os raios não se cruzaram. E concluímos que eles não formam imagem quando o objeto está em cima do foco. Fomos analiticamente, colocamos o objeto em cima do foco, calculamos e encontramos a posição da imagem no infinito. Ou seja, não forma imagem, está batendo, está bonitinho, está dando certinho. Agora, o que acontece quando você coloca o objeto entre o foco e o centro óptico da lente? Dá um valor para isso. Primeiro, você vai fazer essa imagem, vai fazer a imagem aqui, para ver, usando os dois raios. E segundo, agora você vai fazer a conta, você vai dizer que o P nessa situação aqui, já que o foco vale 30, você vai dizer que o P vale 15 centímetros. Objeto colocado a 15 centímetros da lente, do centro óptico da lente. Está aqui, ó, 30, 15, 0. 15. Faz o raio, faz a imagem utilizando os raios, depois calcula utilizando a equação e comenta aqui embaixo, tá? Quero ver quem vai conseguir. Comenta aqui embaixo o valor do seu P' e comenta se o seu P' bateu junto com o calculado e o desenhado. Se eles bateram, tá bom? Marca aqui, comenta aqui, eu quero ver, eu quero saber disso aí, quero saber se você está conseguindo traçar os raios bonitinhos e se você está conseguindo calcular de boa também. Para fazer os cálculos, a gente vai utilizar mais a nossa inteligência lógico-matemática. Né? Para fazer os traços, os desenhos, a gente utiliza um pouco da lógico-matemática, mas a gente vai usar bastante a nossa inteligência espacial. Olha só que legal, a gente estimular vários tipos de inteligência aqui, né? Ou pelo menos 2 por enquanto, porque quando você começar a escrever aqui embaixo,
E aí você vai começar a utilizar a sua inteligência linguística, que é para poder comunicar o seu resultado, né? Aqui embaixo, dialogar, argumentar com os colegas se o valor não der igual. Tranquilidade? Comenta aqui então quanto deu a sua pelinha e se bateu o calculado e o desenhado. E se aí você vê de algum colega que não bateu igual o seu, discuta com ele, pergunta, vai lá no comentário dele, comenta lá perguntando como é que ele fez, como é que ele achou isso, ou dá um toque se você acha que ele errou alguma coisa e tal, beleza? Bora criar nossa comunidade de aprendizagem, é assim que funciona. Meu querido, minha querida, aquele abraço.